E eu separei 5 textos bíblicos falando da ação do André. Provavelmente você talvez até, todas as vezes que viu o nome André, ele sempre estava sendo colocado na lista dos discípulos. Sempre estava lá, né? André, junto com Mateus, junto com Natanael, junto com Judas e outros, porque os 4 discípulos, certo? Ou melhor, os 2 que mais se destacaram foi Pedro e João. Um pouquinho depois, o irmão de João, Tiago, e André era o 4º do círculo mais íntimo de Jesus. Mas minha proposta hoje, eu quero que você entenda o que eu quero fazer. Eu quero hoje fazer com que você tenha consciência da sua importância nesse reino. Não interessa se você vai ser visto, se você vai ser lembrado, se as pessoas vão ovacionar você. O reino de Deus é muito maior do que tudo isso. A grande verdade é o seguinte: seja você aí onde você está, ou eu aqui onde eu estou. Escute o que eu vou te falar agora. Quantas pessoas aqui nesse ambiente são capazes de citar o nome de seu tataravô? Quatro gerações só. Me diga o nome de seu tataravô. Você sabe? Não, né? Deixa eu facilitar. Seu trisavô. Tem alguém aí que sabe? Aí já apareceu. Uma soma, 2. Seu bisavô. Quantos sabem? Seu avô, pelo menos. Bom, tem gente que não levantou. Seu pai, pelo menos. Ou vou facilitar mais, o seu. Preste atenção. Quer você aí, quer eu aqui. Entenda uma coisa: daqui a 4 gerações ninguém lembra mais de você. Olha como nós somos importantes. Você está entendendo? A grande verdade é essa. Então a importância está na sua missão, naquilo que você está fazendo, quando você está vivo, quando você está inserido. Se as pessoas vão reconhecer ou não, o importante é você olhar para o Jó e ver que tem de vista o meu servo Jó. Então eu vou mostrar a vocês 5 textos rapidinho, certo? Para mostrar quem era esse cara que pouco apareceu. Para mim, mais discreto que ele, só José, pai de Jesus. Para mim, ninguém desempenhou uma missão tão importante. Gente, Moisés foi o único, José foi o único homem que pisou nessa terra e teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus te chamar de pai. Pensa na moral do cara, entrar na presença de Deus em oração e falar: Senhor, vim aqui conversar com o Senhor a respeito do nosso filho. Mas foi discreto, apesar de uma missão tão importante. Vai aqui o primeiro texto, João capítulo 1, verso de número 35. Coloca na tela, por favor. João 8:35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Preste atenção. Jesus, a diferença entre João Batista e Jesus são 6 meses apenas. Quando Isabel estava grávida nas montanhas, o anjo aparece para Maria e diz: sua prima Isabel está grávida e este é o 6º mês de sua gravidez. Maria engravida, Isabel está grávida de 6 meses. A diferença de idade para os dois
João Batista para Jesus, 6 meses mais velho. João então inicia seu ministério provavelmente também com 30 anos, uma idade que trazia para o homem a maioridade. E quando João tem 3 anos e 6 meses, ou 30 anos e 6 meses, ele tem 6 meses de ministério, Jesus então aparece. E o texto diz que João estava com 2 dos seus discípulos. Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério, e João já tinha 2 indivíduos, dentre outros, que o serviam. Verso de número 40. Bota o 40, por favor. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. Preste atenção. André era um dos 2 que caminhava com João. André, ele foi um dos primeiros, e na narrativa de João, eu não sei quem é o segundo, mas André é alguém que começa essa história de aceitar ou de receber a palavra de Deus através de João. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. André recebe tudo isso. Olha bem, é ele que inicia, é ele que começa. Quando você olha o verso 41, coloca por favor. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Preste atenção, na narrativa de João, André chega primeiro. Pedro não foi discípulo de João, ele já entra, no ministério de Jesus. Mas André não. André, ele tinha um coração acessível, e ele era alguém que ele estava com João, é verdade, sendo discipulado por João. Mas quando João diz para André: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus, é ele, não sou eu. André não tem apego ao líder. Não. André é alguém que está pronto para servir a Deus. E é simplesmente isso. Se vai servir a Deus numa universal do reino de Deus ou numa assembleia de Deus, se vai servir a Deus num ambiente de uma igreja grande ou de uma igreja pequena, para André isso não interessa. Ele caminhava com João, teve sua experiência com João, provavelmente foi batizado por João. Mas quando Jesus aparece, João diz: é ele, não sou eu. André então se despede de João e vai seguir Jesus. Mas preste atenção, a primeira coisa que ele faz é falar com seu irmão Pedro, e diz: Pedro, eu estava caminhando com João, mas João apontou para Jesus, e ele é o Messias. Achamos o Messias. Eu quero que você entenda que às vezes você pode apresentar alguém a Jesus, alguém ao ministério, trazer alguém para uma igreja com um processo de evangelização, e você tem que ser maduro, porque muitas vezes essa pessoa pode aparentemente ter um ministério mais relevante que o seu. Essa pessoa muitas vezes pode se destacar mais que você, pode receber uma notoriedade. É o que vai acontecer com André. Ele é o primeiro a chegar, ele caminha com João há um tempo. Assim que ele descobre quem é Jesus, ele chama Pedro e diz: Pedro, achamos o Messias, vamos ver. Pedro vai, evangelizado por seu irmão, e Pedro se torna a figura principal do ministério de Jesus. E quase não se fala de André, mas isso não o paralisou. Nós vamos encontrar André continuando. Nós vamos ver que a história continua para ele.
E é isso que é importante, gente. Nós fazemos parte de um reino. Se você é um músico, se você trabalha no estacionamento do Ministério Infantil, se você é um obreiro, se você está atrás das câmeras, se você não tem função nenhuma, aparentemente, mas já cumpriu a sua. Na hora da oferta, você colocou seu dinheiro. Na hora do louvor, você colocou sua voz. Na hora da intercessão, você colocou sua oração. Será que isso é pouco no reino de Deus? Quem é que mede o quanto? Talvez o meu dinheiro possa ser maior que o seu, mas quem sabe a sua oração não é maior que a minha. É importante as pessoas descobrirem o quanto elas são fundamentais nesse ambiente de culto, porque muitas vezes você passa despercebido. Pode entrar por aquelas portas e ninguém te cumprimentar, pode sair por aquelas portas e ninguém nem notar que você veio, mas saiba de uma coisa: o céu sabe que você esteve aqui, e é isso que é importante. Não diminua o valor que você tem no ambiente de adoração. André fala com Pedro, é verdade, apresenta, ele é o primeiro, mas a história continua. Quando nós olhamos para João, capítulo 6, verso 8, vamos ver algo bem interessante. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, note que parece, até para identificar quem ele é, tem que falar o nome de Pedro. Que se falar só André, ninguém sabe. Que André? O irmão do Pedro. Certo? Então está lá um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Coloca aí. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Preste atenção. Uma multidão de quase 10.000 pessoas está nessa ocasião. 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Não tinha internet, rede social. Pastor, como é que se juntava tantas pessoas assim? Batedores iam à frente, missionários iam à frente dizendo: daqui uma semana Jesus está chegando aqui. Jesus tinha uma estratégia muito especial para que muitas pessoas fossem. Ele levava comida. Grande parte das pessoas não ia ver Jesus, sabia que depois do culto ia rolar um Gomes. Isso é crente em qualquer tempo, que fique claro. Mas eu comecei a me perguntar, no meio daquele montão de gente, Jesus pergunta: alguém tem alguma coisa aí? Eu queria lembrar você que nessa época Jesus já era famoso. Eu queria lembrar você que nessa época já tinha gente querendo matar Jesus. Quando eu olho para André, eu imagino André olhando um garoto que tem um embrulho na mão. Ele procura uma proximidade, ele procura estar perto de Jesus. Aliás, isso não era ele, era todos. E aí eu vejo um cara altamente observador. Eu vejo alguém que me parece que se aproxima do garoto para entender o que aquele garoto faz com aquele embrulho. Poderia ser uma faca, poderia ser alguma coisa que atentaria contra a vida de seu mestre. André aborda o garoto e pede para ver o que o garoto tem. E ele identifica que naquela embalagem não há nada perigoso. O que há ali são 5 pães e 2 peixes. Ele não fala nada, é do garoto. Ele vai embora. Mas ele já identificou que não há perigo, que seu mestre
não corre perigo, que seus amigos não correm perigo, porque o que aquele menino leva é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas neste momento, Jesus pergunta: tem alguém que tem alguma coisa para comer? Aí André diz: tem um garoto, tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. Preste atenção, porque nós vamos ver algo precioso na vida deste anônimo. Ele não é ninguém, mas é altamente observador. Ele não é ninguém, mas está preocupado com a segurança, com o bem-estar. Ele é alguém que se preocupa com o grupo. Ele é alguém que sua mente está sempre ligada, observando, não para criticar, não. Sim, para apresentar uma solução quando um problema aparecer, ou às vezes resolver um problema sem sequer ser notado. Você entra no banheiro e um rolo de papel higiênico está no chão. Quem está olhando? Ninguém, não tem ninguém mais, somente você. Mas quando você pega aquele rolo de papel higiênico dentro de um templo, da casa de Deus, ou em qualquer outro lugar, falando de ordem, mas aqui falando da casa de Deus, e tira para não molhar, e coloca um lixo numa lata de lixo, não é função sua. Isso pode não ser função sua aqui na terra, para dar satisfação para as pessoas, mas às vezes eu me pergunto se aquele lixo não está no chão, sabe? Eu fui tomar um café hoje de manhã, assim que cheguei, enquanto eu estava arrumando minhas coisas, a notinha do cupom, ela caiu no chão, me deu uma vontade. Eu estava com um copo de café e um saquinho de pão de queijo, de deixar. Mas aí uma moça olhou para mim, aí eu botei os dois. Eu não sei nem se estava em cima da minha, eu não sei, mas eu fui lá e peguei. Aí ela me olhou como quem disse assim: não ia pegar, né? Deixa eu te falar uma coisa, é muito importante você entender. Eu gosto da figura do André, por quê? Porque ele é um cara extremamente antenado. Ele é alguém que não é visto, não vai ser lembrado. As pessoas basicamente não vão falar dele. Poucas pregações você vai ouvir a respeito dele. Mas o nível de observação e de segurança que esse cara traz para o grupo era sempre muito bom. Nós temos pessoas assim aqui na nossa igreja, e talvez em qualquer igreja, pessoas observadoras, que fazem coisas que você nem sabe, que se preocupam com coisas que jamais passaram por sua cabeça. Às vezes você recebe uma orientação aparentemente simples, que para você não tem nada a ver, mas para nós tem a ver com uma segurança que precisamos oferecer para todas as pessoas. E André era alguém anônimo, mas que tinha a capacidade, sabe, de se preocupar e mostrar sua relevância no grupo sem necessidade de aparecer. Vamos para o terceiro texto, Marcos capítulo 13, verso 3. Marcos 13, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Preste atenção, esse texto fala que André era alguém que fazia parte de um círculo íntimo de Jesus. Quando Jesus vai selecionar seus discípulos, ele escolhe 4 pescadores. O que os pescadores têm para Jesus fazer de seu ministério a base de pescador? André, o primeiro discípulo, como eu falei. João, os 2 de Betsaida. André e Pedro, perdão. E Tiago e João, são irmãos. João é irmão de Tiago e André é irmão de Pedro. Os 4 são pescadores.
Homens altamente preparados para lidar com frustração. Homens altamente preparados para lidar com muito trabalho e pouco retorno. Homens altamente preparados a puxar uma rede pesada depois de uma noite inteira de pescaria, e quando chegar na terra, olhar que aqueles peixes que eles pegaram não vale nada e devolver tudo para o mar e voltar a pescar de novo. A base do ministério de Jesus era formada por gente capaz de enfrentar qualquer tipo de frustração ou de situações adversas. Ele não quis saber de capacitação, se conhecia sobre teologia do Velho Testamento, se era homilética, exegese, hermenêutica e tantas essas coisas importantíssimas, diga-se de passagem. Mas o que adianta alguém com tanta estrutura sem uma formação para lidar com frustrações, com decepções? O texto está nos mostrando que quando tinha um assunto particular, os outros discípulos não podiam acessar, mas André tinha acesso. Ele fazia parte dos íntimos. Bom, é verdade. Mas o capítulo 3 de Marcos, verso 18, coloca. Marcos 3, 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, irmão de João, Tadeu e Simão, o Zelote. Caça ali Pedro, caça ali João, procure ali Tiago, irmão de João. Você não vai achar nenhum dos três que estão na linha de frente do círculo íntimo, mas olha quem encabeça. André era alguém capaz de navegar, de caminhar, de frequentar todos os ambientes. André estava no círculo dos íntimos, mas não se sentia menor ou maior do que ninguém. Era capaz de ir lá embaixo conversar com os de baixo, estar no meio, junto com Filipe, que era parceiro, certo? Bartolomeu, tá a turma lá, o Mateus, tá? Tomé, a turma tá toda aí. André era alguém que frequentava os dois grupos. Ele sabia, não se sentia maior, não se desmerecia quando estava lá embaixo, nem se achava superior quando estava lá em cima. Era alguém com um nível de domínio próprio extraordinário. Podia ter um contato com Jesus em particular, é verdade, mas nem por isso se achava melhor do que ninguém. Tinha uma reunião com todo mundo, lá estava André conversando perfeitamente. Mas deixa eu te mostrar mais um trecho. João capítulo 12, verso 22. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright.
whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Ó, André e Filipe, lembra? Isso. No texto anterior, o texto começa com André e Filipe. Agora João 12, 22. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe comunicaram a Jesus. Preste atenção que eu separei dois grupos. O grupo dos 4, onde André está presente. O grupo dos 8, onde André também está lá, presente como o 9º. Ele também está presente. Agora há um problema. Filipe, aquele que havia evangelizado o eunuco, um dos discípulos de Jesus apto para transpor as fronteiras, ele está notando que algumas pessoas que não são judeus estão se interessando pelo evangelho de Cristo. Ele está notando que algumas pessoas estão querendo conhecer a Cristo mais de perto. Mas André não tem acesso. Mas Filipe não tem acesso. Filipe não. Filipe não pode acessar. Ele não acessa Jesus, mas ele acessa a André. Filipe foi falar com André. André, tem um grupo aqui que não são judeus, mas eles estão querendo conhecer Jesus. Eles estão querendo falar com Jesus. Eles estão querendo ter intimidade com Jesus. Se fosse muita gente que eu conheço, diria: beleza, deixa que eu vou lá e falo com Jesus. Ele disse: não, faz o seguinte, vem comigo. Você não tem acesso, mas eu tenho. Eu vou levar você e você vai lá e comunica a Jesus e diz a Jesus. Sabe quem André é? Ele é o cara que oferece acesso. Ele é alguém que sabe que o caminho não é só para ele, que outras pessoas podem ter o direito de também fazerem, de também terem, de também acessarem. A vida desse cara é algo extraordinário. A maneira cuja qual ele começa o primeiro e de repente desaparece. A maneira como ele consegue observar e se preocupar com a segurança de seu mestre e de todo o grupo. A maneira que André lida com o seu ministério. Ninguém está vendo, não interessa se ninguém está vendo, meu irmão. Não interessa se estão vendo ou não estão vendo. Nós estamos aqui não é para servir a homem, é para servir a Deus.
É assim que funciona. Se as pessoas vão entender, se não vão, isso não é problema nosso. Nós temos uma missão a cumprir. Ele era alguém que sabia se comportar em todos os ambientes, que estava apto para lidar, né, com os grandes, se é que eu posso chamar assim, ou com o restante da turma. Ele era alguém pronto para resolver problemas e alguém para oferecer acesso. E aí eu quero terminar perguntando a você: você conhece seu valor? Você sabe quem você é nesse reino? Ou será que você ainda está procurando um lugar de notoriedade? Será porque nunca cantou um hino aqui na frente, nunca recebeu uma oportunidade? Será que você se trata como alguém inferior? Quando essa igreja nasceu lá do outro lado, quando as primeiras pessoas chegaram, a igreja estava toda pronta. A única coisa que o nosso ministério recebeu de oferta foi um pouco de cadeiras dos meninos da Gênesis. Muitas cadeiras dessa que você senta foi os dois Alex que doaram, e umas caixas de som que o pastor Charles da igreja Luz da Vida doou. Tudo que tinha, tudo. Esse teclado é o da igreja. Esse teclado eu trouxe dos Estados Unidos, eu comprei lá. E eu coloquei bastante recurso aqui, né, lá do outro lado, quando estava começando. Mas à medida que você foi chegando, você foi colocando seu recurso. Nós limpávamos banheiro, nós servíamos o lanche, nós varríamos a igreja. Mas quando você chegou, você foi tornando a nossa vida mais leve. Você trouxe consigo a sua capacidade de ensinar. Você trouxe a capacidade de nos ajudar a limpar os banheiros. Hoje nós temos pessoas para fazer isso que são remuneradas, mas elas são remuneradas com a sua oferta. Eu queria que você soubesse o seu valor, porque eu tenho ido em determinados lugares e as pessoas tratam as pessoas na igreja como se elas fossem um lixo, como se o altar fosse um palco, algo cinematográfico,
onde os artistas aparecem. Alguém pode até pensar isso aqui, porque nós não temos como controlar o coração do homem. Mas eu queria que você entendesse a sua importância. Eu não tenho como saber seu nome. Às vezes eu sou incapaz de reconhecer você fora daqui. Mas por favor, não entenda isso como um descaso. Entenda como uma limitação. Quando a igreja surgiu, ela tinha 180 lugares. Eu não queria que ela crescesse mais, eu só queria 180. Na minha cabeça, quando batesse 180, eu fechava. E não pode entrar mais membro. Aí eu descobri que se eu fizesse isso, eu estava montando uma seita. Aí eu desisti. Porque você precisava vir. E eu quero terminar agora perguntando. No último culto eu fiz isso abertamente. Normalmente eu não faço mais. Mas perguntando: se Deus não enviou alguém aqui hoje para ser mais um, se Deus não enviou alguém aqui para voltar para o reino, e não é para servir aqui, é para servir o reino. Reino é reino, onde Cristo está sendo pregado, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, é reino. Se tem o nome batista, metodista, se é presbiteriano, se é pentecostal ou tradicional, se usa pano na cabeça, é reino de Deus. Ah, pastor, eu não sou daqui, mas eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Então volte aqui e volte para a agência onde você trabalhava. Ela também é uma agência do reino. O reino está precisando de André, gente que esteja disposto a fazer sem querer reconhecimento nessa terra. Se vier, está tudo certo. Se não vier, nós vamos receber tudo na glória.